Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tainara Leskizinski e se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo aí no canal, já vai curtindo o vídeo, porque eu trago várias dicas super legais por aqui, tanto de literatura quanto de estudo, bem como lá no meu Instagram, @tainarales. E recentemente eu fiz uma publicação lá no meu Instagram com 5 dicas de organização e várias pessoas gostaram muito e me mandaram mensagem perguntando melhor sobre uma ou outra dica que eu expliquei de forma mais rápida, e aí eu decidi gravar um vídeo mais completo mostrando passo a passo de cada uma das dicas que eu dei. Eu falo muito de organização e de produtividade lá no Instagram, e eu acredito que a ordem seja justamente essa: organização e depois produtividade. E é claro, aí em terceiro lugar, o que mais a gente quer, que é resultado. Eu acredito fielmente que esses são os 3 passos principais para qualquer projeto e geralmente são os passos que eu sigo. Eu acho que a primeira dica de todas é estabelecer 3 prioridades. Hoje em dia, principalmente mais do que nunca, todo mundo está cheio de coisas para fazer e até mesmo às vezes por lazer a gente procura outras tarefas, acaba até ficando sobrecarregado. E aí o que acontece? Às vezes a gente faz 20, 30 coisas por dia, mas nenhuma delas é focada naquilo que a gente realmente quer desenvolver, ou seja, as nossas prioridades. Então, geralmente o que eu faço é montar uma lista. Sim, eu trabalho muito com listas, eu adoro listas. E eu faço lista no celular, mas eu prefiro o papel, com certeza. Papel e caneta sempre, na minha opinião. Mas cada um tem o seu jeito de estudar. Eu também curto muito usar planners. Eu tenho 2 aqui que eu uso bastante. São 2 planners bem simplesinhos. Eu comprei nessas lojinhas do centro, que você acha por um preço super baixo. Se eu não me engano, eu paguei R$2,50 em cada um, então eu acho que está aí num preço super acessível. Mas você também consegue procurar no Google alguns modelos e imprimir. Ou então retornamos aí ao método tradicional de escrever no seu caderno, na sua agenda mesmo, que eu também faço muito. Basicamente, nesse planner aqui nós temos de segunda a sexta e aí um espaço ali reservado para sábado e domingo também. Mas geralmente sábado e domingo eu procuro dar uma tranquilizada na minha rotina, não faço muita coisa, então eu também recomendo aí para vocês que foquem de segunda a sexta e deixem seus sábados, domingos, enfim, fim de semana e feriados mais tranquilos, se não vazios. Eu acredito que é interessante a gente se organizar não só para obter resultados, mas também para poder ter um tempo de descanso, um tempo para nós mesmos. E agora, deixando essas reflexões aí para outro vídeo e focando nas nossas dicas de organização, senão esse vídeo vai ter horas, vamos voltar aqui a falar dos planners rapidinho. Então, eu acho que esqueci de comentar, mas cada planner aqui, se eu não me engano, tem 30 ou 50 páginas. Era ou 30 ou 50, eu não vou contar também, né, gente, uma por uma. Mas enfim, a dica é estabelecer 3 prioridades. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a tua listinha com todas as coisas que você tem para fazer e vai dividir elas basicamente em coisas que você realmente precisa fazer urgentemente naquele dia e coisas que você gostaria de fazer, mas se não der tempo, tudo bem. E aí o que eu faço? Eu até escrevo de outra cor. Eu geralmente escrevo as 3 prioridades primeiro na minha lista, de uma cor diferente, e aí as outras coisas, outras atividades, tarefas, às vezes estudos, às vezes até mesmo coisas de lazer, embaixo das 3 primeiras. E aí eu sempre começo pelas prioridades, depois eu faço as outras coisas se der tempo. Ou até mesmo faço pelo menos um pouquinho de cada uma das outras coisas, às vezes ali só para ter aquele sentimento de consegui preencher todo o meu planner, que é um sentimento assim único, diga-se de passagem. Por que essa dica é importante? Eu vou justificar todas as minhas dicas aqui
sim, para que vocês vejam que elas realmente são úteis. Essa dica é importante porque assim você consegue focar nas tuas prioridades e também não fazer só isso, apesar disso já ser muita coisa, mas ir um pouco além, fazer outras coisas que às vezes não vão dar um resultado imediato, não vão dar um resultado muito importante na tua vida, mas que te fazem bem. E pensando bem, coisas que te fazem bem por si só já são um ótimo resultado. Bom, gente, eu acho que eu já falei demais dessas minhas listinhas. Um dia eu mostro pra vocês o que eu coloco nessas listinhas, porque a gente gosta de saber, né, o que as pessoas estão fazendo. Eu, pelo menos, adoro saber sempre como que é a rotina dos outros, porque de repente eu posso me inspirar, tirar ideias. Não é por fofoqueira não, hein? A segunda dica desse vídeo é uma dica que eu amo e que eu sempre faço. Tipo assim, se eu não fizer, eu realmente sinto falta. Que é ter sempre uma folha da memória. O que é essa folha da memória? Que até foi engraçado que quando eu coloquei no Instagram, teve 2 pessoas que me responderam que leram falha na memória, porque a gente está mais acostumado, né, com essa frase, essa construção de frase. Mas o que é a folha da memória? Basicamente é uma folha em branco. Na minha, na verdade, está escrito aqui anotações, né, mas enfim, tem umas linhas, mas pode ser qualquer folha em branco, um bloquinho de notas que você tiver. Pegue essa folha ou, enfim, agenda, o que for, mas eu geralmente acho melhor folha em branco mesmo, porque é algo que você vai pegar ali e descartar rapidamente. E algo também que eu costumo fazer é pegar os meus cadernos velhos que eu não uso mais, da escola, da faculdade, eu ainda tenho tudo guardado. E aí, sabe, sempre sobra umas 5, 10, 15, 20 folhas, e aí eu recorto essas folhas em pequenos bloquinhos, tamanho de post-it, e uso elas ali como as minhas folhas da memória, que basicamente são papéis nos quais eu escrevo coisas aleatórias quando eu estou fazendo outra coisa. Calma, já vou explicar. Vamos supor que eu estou ali focada fazendo alguma atividade, uma das minhas prioridades. E aí eu lembro de outra coisa que eu preciso fazer para hoje, só que não é uma coisa assim, meu Deus do céu, vai mudar minha vida se eu não fizer. E aí eu só anoto na minha folha da memória que é daquele dia para aquele dia e faço mais tarde. E isso me ajuda muito a não parar aquilo que eu estou fazendo, a não perder o meu foco, a não perder o fio da meada, digamos assim, e continuar ali focada. Só anoto rapidinho na minha folha da memória e depois, quando eu terminar a atividade que eu estava fazendo, aí sim eu vou fazer aquilo que eu lembrei que tinha que fazer. Porque é sempre assim, né? Quando a gente está ali sem fazer nada, a gente nunca lembra do montante de coisas que a gente tem para fazer. Mas quando a gente está fazendo uma coisa, vem vindo, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. E é isso, não tem jeito. Então, tenham consigo sempre uma folhinha da memória. E, gente, por que eu falo tenho uma folha e não o celular? Porque o celular é aquilo, você entrou ali para anotar alguma coisa, às vezes no teu bloco de notas virtual, e de repente você já está no Instagram vendo os stories dos seus amigos. Então é isso, eu não gosto muito realmente de fazer anotações no meu celular. Bom, e agora vamos lá para a terceira dica de hoje, que também é uma dica que eu gosto muito. Essa dica ali é parecida com o método Pomodoro, porém o método Pomodoro ele pressupõe 25 minutos de foco. E eu sinceramente acho que 25 minutos é muita coisa, eu sou uma pessoa que eu não consigo focar. E realmente isso é um problema que eu tenho assim desde sempre, eu não consigo prestar atenção por muito tempo na mesma coisa e eu venho trabalhando nisso, né, porque enfim é necessário prestar atenção às vezes, mas isso é uma característica minha, isso é uma característica que várias pessoas têm. Infelizmente a gente não vai conseguir mudar isso 100%, mas a gente pode tentar trazer algumas melhorias sempre. E uma delas, então, é isso de manter o foco por um determinado tempo. A dica que eu dou é 20 minutos, porque funciona pra mim, e também porque se eu fizer 3 de 20, eu vou completar 1 hora. Então, eu geralmente faço ali 20 minutos, e aí eu dou intervalo de 5 minutos, geralmente, e
E nesse intervalo, gente, é interessante que vocês não mexam no celular, não fiquem olhando outra coisa no computador, vocês realmente levantem, tomem uma água, sabe, para você, tipo, desestressar, aliviar a sua cabeça. É basicamente um tempo para você ficar leve mesmo. Mas, se você não tem o costume de ter foco nem por 5 minutos, então é ruim começar por 20, por 25. Comece então por 10 ou então por 15. E não faça aquilo de fazer 15 minutos e aí ter 2 horas de folga, também não vai ser muito legal não. Então é aquilo mesmo de você ficar ali um tempo com foco e outro tempo bem menor distraído, tá? Então não vão confundir as coisas. Bom, já tivemos aí então 3 dicas. Uma é ter 3 prioridades. A outra então era os 20 minutos de foco. A terceira, a folha da memória. E agora a quarta é mesclar as tuas tarefas. Como assim mesclar as minhas tarefas se eu tinha que ter prioridades? Bom, basicamente você tem que ter prioridades e começar sempre por elas, mas isso não significa que você vai deter todo o seu tempo a elas. Você vai sempre iniciar por elas e depois mesclá-las com as outras coisas que você tem para fazer. Porque às vezes, gente, se nós ficarmos 1 hora focado só em uma coisa, a partir dos 30 primeiros minutos, vocês vão ver que já não vai ter aquele mesmo nível de atenção, de entendimento que vocês tinham nos 2 primeiros minutos. Então, por isso que eu falo sempre daquela dica de 20 minutos, daí espairecer e depois retornar e começar tudo de novo, e também disso de mesclar tarefas. Nossa, e se você trabalha agora em home office, então muito melhor, porque você estando em casa, isso pode ser ainda mais produtivo, porque no lugar de você pegar aquele tempo, às vezes, e ir dar uma volta pela empresa, algo que, tipo, não vai te render em nada, você pode, às vezes, sei lá, arrumar alguma coisa na tua casa. Então, é uma forma de descansar e ser produtivo também. E por que eu falo disso de mesclar tarefas ser tão importante? Pelo menos para mim é muito importante. É claro, gente, que eu sei que tem pessoas que conseguem sentar e ficar ali 2 horas focados, fazer o seu trabalho. Existe esse tipo de pessoa aí sim, mas eles são bem raros. A maioria das pessoas provavelmente é como eu e você, procrastinadores, tá? Pessoas que deixam as coisas para depois e vão enrolando. Só que eu tenho trabalhado muito para vencer essa procrastinação e algumas vezes eu venço ela, outras vezes ela me vence e seguimos aí nessa batalha. Mas o que eu quero dizer com isso é que mesclar tarefas é uma ótima solução para quem procrastina. Porque você vai pulando de uma coisa para outra, e tem gente que acha que você faz só um pouquinho de cada coisa, mas na verdade quando você termina a lista, você volta para a primeira e aí você começa tudo de novo. Então você vai sim fazer muito de cada coisa, ao mesmo tempo que você faz um pouco de cada coisa. Eu acho que deu para entender a sacada aí e deu para entender que ajuda sim. Então vocês veem que são pequenas dicas, pequenas coisas que parecem quase inúteis, mas que eu juro para vocês que fazem a diferença, pelo menos para mim fizeram. E aí a última dica dessa lista é a minha dica preferida, vou ter que confessar aí para vocês, que é recompensar-se. Porque muitas vezes a gente trabalha duro, a gente leva tempo, leva semanas, meses, enfim, para conseguir alguma coisa, e aí consegue, aí fica tipo nem aí depois que conseguiu, não dá o devido valor. E se você não comemora essas pequenas conquistas, essas pequenas vitórias do dia a dia, a sua vida vai ficando um pouco triste, porque você vai se sentindo sobrecarregado e sem resultados. E quando eu falo de comemorar a sua vitória, de se recompensar, eu não estou falando só de você ir lá no Facebook, fazer um textão, ir lá no seu story, gravar vários stories comemorando. Não, às vezes pode ser uma comemoração só pra você. Se você não gosta de se expor, se você não gosta de aparecer, não tem problema. Não é esse tipo de comemoração que eu estou falando, não é esse tipo de recompensa, sabe? É uma recompensa do teu jeito. Então, às vezes, a tua recompensa pode ser, de repente, eu consegui uma nota boa.
Agora eu vou assistir a uma série, agora eu vou assistir ao filme que eu queria ver, agora eu vou comer um chocolate. Então são pequenas coisas, mas que trazem grandes alegrias. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessas minhas 5 dicas de organização que servem tanto para os estudos quanto para o trabalho ou outras atividades que você tem aí para fazer. Se você gostou do tema, se você já usa alguma dessas dicas, se vai começar a usar agora, já me conta aí nos comentários e me conta principalmente qual é a dica que você mais gostou.